Olá meninas, tudo bom? Meu nome é Tamires e hoje eu vou falar para vocês sobre um pouquinho sobre o que a gente não compra no mercado, tá? Eu vou começar como coisas que a gente não compra de jeito nenhum, para coisas que eu gostaria de não comprar e para coisas que é raro, tá? Eu listei aqui e vou mostrar para vocês, tá? Tá nessa categoria que eu acabei de falar. Olha, o que a gente não compra, tá? O que a gente não compra mesmo, tipo, nem raro, nem de vez em quando, a gente não compra. É miojo, tá? Eu não compro miojo há pelo menos, deve ter aí por volta de uns 8 anos, tá? Quando eu comecei a pesquisar sobre alimentação saudável, que foi. Eu sempre gostei desse assunto, sempre foi um assunto que me interessou, mas por volta de 2016 eu comecei a estudar a fundo esse tipo de assunto. E aí, esses tipos de alimento que eu não compro de jeito nenhum é o que eu realmente vi que não fazia bem e também que eu não gostava, tá? Porque vai ter alguns alimentos aqui na lista de coisas que eu gostaria de deixar de comprar, que são alimentos muito ruins e eu consumo ainda, tá? Então, esses alimentos que eu não consumo mais são alimentos que foram. Não foi fácil, mas também não foi difícil a gente parar, tá? Então, miojo, desde quando eu comecei a pesquisar sobre miojo, meus filhos eles pedem, porque eles já experimentaram, principalmente na minha mãe e tal. Então, eles pedem, mas eu não compro, porque eu sei que se eles estiverem em alguma casa ou na casa do pai deles, ou na minha mãe, eles vão ceder. Então eu já sei que eles vão ceder em algum momento, então eu não compro de jeito nenhum. Então, mesmo quando eles falam, ah, eu tô com vontade, eu quero, eu não compro. A não ser que eles fizeram muita birra, tipo, você vê que a pessoa quer mesmo, sabe? Você vê que a pessoa, ela precisa comer aquilo, senão ela não vai. Aí sim, mas nunca é a esse ponto. É sempre um mãe, por favor, compra e tal. Eu vejo que é uma frescurinha deles, então a gente não compra mesmo. Sazon, tempero pronto, assim, não compro. Alho cortado, triturado, né? Sazon, quinor, não compro, nunca comprei. Por que que eu nunca comprei? Porque quando eu saí de casa, desde quando eu saí de casa eu já sabia que fazia mal, então eu nunca tive a prática de colocar quinor, tempero. A minha mãe, ela era uma viciada em quinor e tempero, sazon, essas coisas prontas. Ela amava, era muito prático para ela e graças a Deus eu consegui tirar isso da cabeça dela, tá? Hoje ela não usa mais e ela influencia a minha avó a não usar mais. Refrigerante. Refrigerante não entra aqui em casa também, tá? Não faz muito tempo que eu parei, já faz só um pouquinho de tempo, porque era muito prático para as crianças levarem de lanche. Então era muito prático eu ter esses refrigerantes pequenininhos, zero açúcar para eles. Só que eu sabia que fazia mal e eu queria tirar esse costume. Graças a Deus já tem uns 3 meses mais ou menos que eu não compro mais esses refrigerantes pequenos, porque o grande a gente já não compra, tá? Desde quando eu casei, eu nunca comprei aqueles refrigerantes grandes. As crianças elas gostam de H2O, então eu comprava aquelas garrafinhas. Nunca foi de costume a gente comprar aqueles refrigerantes de 2 litros, tá? Então eu sempre comprei pequenininho só para eles levarem de lanche. E graças a Deus, Deus já tem 3 meses que a gente não compra esse refrigerante. Eu sempre soube que fazia mal, mas era muito prático, eles gostavam. E aí eles levavam, mas graças a Deus, já faz 3 meses que eles não tomam, tá? Então não entra nenhum refrigerante aqui em casa. E óleo de soja, tá? Aquele óleo de soja de, acho que eu nem sei o preço que ele tá, mas é daquelas garrafas, 1,5 litro que tem naquilo, não sei, não sei, 700 ml, alguma coisa assim, né? Eu não consumo óleo de soja, a gente só consome azeite e óleo de coco há pelo menos 7 anos. Então, eu nem sei o preço do óleo de soja mais, porque quando eu comprava ele era 3 e pouco, eu nem sei quanto está custando hoje. É uma coisa que não faz parte da nossa rotina, não faz parte de nada aqui nessa casa. Margarina, margarina a gente não usa.
há muitos anos também. Eu acho que eu não uso margarina desde 2014, faz muitos anos. A gente só consome manteiga. E aí, ou a gente prefere consumir manteiga ou não consumir nada. Mas assim, margarina não entra, é, não faz parte do nosso mercado, do nosso dia a dia. Quando eu faço bolo, quando eu faço alguma coisa assim, que é raro, né? Não é uma coisa do dia a dia, eu uso a margarina, a manteiga, né? A margarina não. Salsicha. Não, a gente não compra salsicha. É, antigamente eu comprava raro, era umas 2 vezes por ano. Agora, o que que eu faço? Quando a gente tá com muita vontade de comer cachorro-quente e a gente fica com muita vontade porque a gente gosta de cachorro-quente, que a gente consome cachorro-quente tipo umas 6 vezes por ano, mais ou menos, aí eu compro ele num lugar específico, porque eu falo que se for para comer uma porcaria dessa, eu prefiro comer num lugar gourmet, né? Porque aí já se for para consumir isso, que consuma direito. Então eu não faço, não tenho esse costume de fazer cachorro-quente em casa, justamente por esse motivo que eu acabei de falar. Peixe. Gente, eu nunca comprei peixe. Eu nem sei se eu sei comprar peixe. Por quê? Meu marido não come. E meu marido ele só come carne e linguiça calabresa. É a única coisa que ele come de mistura, né? Então, eu não sei preparar, nem sei se eu sei preparar, porque eu nunca preparei. Quando eu tô com muita vontade, que é um pouquinho de raro eu sentir vontade de comer peixe, porque eu não tenho esse costume mesmo, aí eu vou também num lugar e como, sabe? Não é, nunca comprei, nem sei se eu sei comprar isso. Carne de porco. O que que acontece? Eu gosto, mas o preparo ele é um pouco difícil, porque você tem que saber fazer, eu sei fazer, só que meu marido não come e meus 2 filhos não comem, só o meu outro filho que come, o do meio, e eu. Então eu desanimo de fazer coisas que só uma ou 2 pessoas dessa casa que comem. Então, por exemplo, carne de porco é só eu e meu filho do meio. Então é uma coisa que eu não faço, porque não faz sentido eu fazer isso e depois ter que fazer uma outra coisa para os meus outros filhos e para o meu marido. Então, não compro carne de porco. Lasanha e pizza congelada. Não compro. Eu sei o mal que faz. E eu consigo me controlar porque eu amava, eu gostava demais de pizza e lasanha congelada. Eu não compro faz muito tempo. Lasanha congelada acho que deve fazer por volta de uns 9 anos. E pizza congelada deve fazer uns 2 anos. A gente não consome, a gente não compra. Pipoca de micro-ondas, gente, pipoca de micro-ondas é o terror. Eu também não consumo, também as crianças amam, mas eu não compro porque no mercado eles não conseguem me convencer a comprar. E aí quando eu compro aquela pipoca que você faz na maquininha e aí não gasta nem óleo nem nada e aí eles comem aquela pipoca e se dê por satisfeito, porque a de micro-ondas não entra. E um paralelo aqui, gente, a pipoca de eu não consumo a pipoca de micro-ondas, como também não tenho micro-ondas, tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu não utilizo micro-ondas. Eu não utilizo por conta da radiação. Aí a gente fala, ah, mas hoje tudo tem radiação, ah, hoje tudo dá câncer e tal. Tudo bem, mas o que eu posso prevenir, eu previno e eu não uso micro-ondas. Já faz. Vai fazer um ano que eu não uso micro-ondas, mais ou menos. Deve estar fazendo uns 9 meses. O meu quebrou e eu já queria tirar o micro-ondas aqui de casa, mas meu marido não queria. E aí quebrou, e aí quando quebrou eu vi a oportunidade de falar, não, não entra mais. E aí eu consegui convencer ele a não comprar. Eu pago um preço muito grande por isso, tá, gente? É, eu tenho que ficar esquentando comida, é, é muito mais trabalhoso quando você não tem micro-ondas, mas vale a pena. Hambúrguer congelado, eu também não tenho, não compro porque eu faço o hambúrguer caseiro, né? Eu já fiz até um vídeo aqui onde eu fazia. Então eu faço hambúrguer caseiro, então o hambúrguer congelado não entra aqui em casa. Sucrilhos, nunca tivemos esse costume, nem sei o preço que é. Açúcar, gente, eu não compro açúcar. Eu acho que tem uns 15 anos, porque a minha mãe ela já não tinha esse costume. E aí, quando minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia aquele bolo pronto. Então a gente não. A minha casa já não tinha o costume de ter açúcar, já não tinha esse costume. Isso é importante, né? Porque viu a importância de você não trazer para dentro da tua casa
aquilo que faz mal, que teu filho vai levar isso pra vida dele. Porque aqui na minha casa já não tinha esse costume de açúcar. Então eu já levei isso pra vida. Então nunca comprei açúcar. Eu compro aquele xilitol e tão raro também, porque açúcar, assim, pra adoçar as coisas eu não uso. Eu tomo café puro. E não uso açúcar em nada. Por que que eu faço isso? Porque eu já sou uma pessoa viciada em chocolate. Então, se eu sair colocando açúcar em tudo que eu bebo, chá é sem açúcar, tudo que eu consumo aqui em casa, de líquido, não vai açúcar, porque eu já sou uma pessoa viciada em chocolate. Então, eu tento tirar o açúcar, o doce, no máximo que eu consigo, tá? Suco em pó. Suco em pó. Gente, eu comprava aquele suco em pó, Diet, quando eu estava no processo de emagrecimento, se eu não me engano, em 2008 e 2009. Acho que foi a última vez que eu comprei suco em pó, foi naquela fase que eu tem um saquinho em pó que eu esqueci o nome, e que acho que é Clique, alguma coisa assim. Acho que vocês sabem do qual que eu tô falando. E aí eu queria fazer dieta, eu tomava ele. Foi a última vez que eu comprei aqueles saquinhos em pó, foi em 2008, 2009. E nem garrafa, tá? Nem aquele suco de garrafa, aquele suco de caixinha de soja. Não, eu não compro. é, não consumo. Coisas que eu quero parar de comprar. Agora vai entrar na lista das coisas que eu queria parar de comprar. Que eu queria muito, gente, mas tá muito difícil. Mas e como que eu faço então? Eu evito. Eu evito ir no mercado. Quando eu vou, eu evito passar aquele corredor. Mas não são coisas que eu não compro mais. São coisas que eu gostaria de não comprar mais. Porém, eu acabo comprando, mas não é uma coisa que entra na minha lista todas as vezes que eu vou no mercado. Porque justamente eu quero parar. Então eu dou uma diminuída. Que aí entra nuggets, as crianças gostam muito. Bolacha recheada. Gente, bolacha recheada sou eu que gosto, tá? Eu amo. Molho pronto, porque molho pronto eu não gosto, mas é porque é mais prático. Mas eu sei fazer o molho caseiro, então eu evito. Esse molho pronto aqui, gente, eu só uso pro macarrão. E macarrão é uma coisa muito rara de eu fazer. Eu só uso ele pro macarrão e eu faço macarrão tipo umas 4 vezes por ano. Então eu uso esse molho muito pouco mesmo, mas muito pouco mesmo. Mas mesmo assim eu gostaria de parar de usar totalmente. Batata frita também é muito raro de eu comprar, mas a gente ainda compra, mas é raro. Salgadinhos da Hellmann's, da Ruffles, aqueles salgadinhos lá. Meu filho mais novo, ele é o único aqui em casa que come e ele ama, gente. Tem dia que ele cisma, tem dia que ele bate o pé, tem dia que ele faz um escândalo, tem dia que não é difícil convencer ele e é difícil não comprar. Mas não é uma coisa que a gente coloca na nossa lista, não é uma coisa que a gente compra no mercado toda vez que a gente vai. É uma coisa que só acontece quando ele bate o pé mesmo, quando ele fala, mãe, eu quero muito, eu tô com muita vontade. Ele fala até a cor do salgadinho que ele quer. E aí a gente acaba comprando para ele. Mas também não é uma coisa do dia a dia. Calabresa. Meu marido ama, ama. Só que eu sei que faz mal. Inclusive faz mal pra mim, eu tenho azia. Quando eu como, eu passo muito mal. Então é uma coisa que eu gostaria de tirar daqui de casa, mas meu marido ama, então eu acabo comprando. Então, vamos para a última lista, que eu acho que tem mais coisas, mas eu só lembrei dessas, que é coisas que eu compro com muita raridade, gente. Que é a farinha de trigo, Nescau, gelatina e leite condensado. Essas coisas eu só compro quando eu faço bolo ou quando eu faço doce, mas é muito raro eu fazer isso em casa. Então, Nescau, gelatina, leite condensado e farinha de trigo, gente, é uma coisa que se você achar aqui em casa, você tem que verificar. E vinagre e leite, tá? Esqueci disso, ó. Farinha de trigo, Nescau, gelatina, leite condensado, vinagre e leite. Essas coisas que eu falei, essas 6 coisas que eu falei, é tão raro eu comprar que todas as vezes que a gente vai utilizar, eu tenho que olhar a data de validade para ver se não venceu, porque é muito raro. Eu só compro para fazer receita. E como é raro eu fazer alguma receita de doce, é raro eu ter isso aqui em casa. O vinagre eu compro uma vez assim por ano, que é para lavar o sofá, é para limpar alguma coisa que eu utilizo para isso, o vinagre.
E leite e as outras coisas que eu falei é para receita, mas é muito raro eu fazer receita. Então é isso, essa é a minha lista do que eu não compro, ou de coisas que eu deixaria, de que eu gostaria de deixar de comprar, ou de coisas raras que eu compro. Se você se identificou com a minha lista, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Coisas que a gente consome muito, né? Só abrindo aqui mais um paralelo, a gente consome muito arroz, feijão, ovo, né? E bife, linguiça, que eu também gostaria de tirar. Eu poderia ter colocado aqui a linguiça, mas eu acredito que não vai ser possível isso daí tirar, porque de fato todo mundo aqui ama muito. Mas o que entra bastante aqui em casa é isso: é arroz, feijão, é bife, é pão, é ovo, é esse tipo de coisa que mais entra aqui em casa. E, gente, eu sou uma pessoa muito viciada em chocolate. E eu tento parar, eu tento tirar da minha vida, mas é muito difícil para mim. Então, chocolate também entra bastante aqui em casa, mas por conta minha mesmo, porque eu sou a pessoa que mais consome chocolate aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like.